A questão climática é uma questão bem diferenciada e adversa. Quando você fala de clima, você está falando de uma situação de um determinado local com determinadas condições de temperatura, altitude, pressão e fatores localizados. Você pode às vezes falar assim, pô, pintou um clima, nossa, rolou um clima e o clima lá em casa fedeu. Tá? Por quê? Porque clima é uma situação relacionada aos fenômenos atmosféricos. Então, para você analisar quem cultua essa teoria, está fazendo relações da mesma forma, talvez, como as pessoas das áreas tropicais. Se eu estou numa área tropical, eu sou considerado preguiçoso. Então vem de todo aquele princípio que a gente está analisando. Será que quem mora no hemisfério norte, que tem um clima, entre aspas, mais ameno, com temperaturas amenas, podendo ou não nevar, ele vai trabalhar mais e com mais critérios? E quem é de um clima quente ou tropical vai ser considerado, entre aspas, preguiçoso, vagabundo ou pobre? Que teoria estranha é essa que não valoriza os próprios princípios das estruturas físicas e meteorológicas? Não tenho e não gosto da palavra concepção, porque cada pessoa ela tem o direito e o livre-arbítrio de escolher as suas próprias fases. Então não há concepções, há diferentes opiniões e situações. O subdesenvolvimento é um critério que desde 1960 já decaiu. Nos livros de geografia e na estrutura da geografia dessa nova ordem multipolar ou nova ordem mundial, ele já fala, para você ter um subdesenvolvimento, você tem que ter um desenvolvimento. E nem todas as pessoas são desenvolvidas ou são subdesenvolvidas, até mesmo os países. Existem problemas que se destacam mais. A divisão e a péssima distribuição da renda é o que mais tem como base. A péssima distribuição de renda, ela acarreta principalmente na questão da educação, na péssima condição de saúde, nas péssimas condições da infraestrutura, que é o saneamento básico, que é a água, que é o esgoto, que é a segurança, a qualidade de vida de um povo. Subdesenvolvimento são fatores que provocam a desestruturação de um povo, de uma nação. Mas nós temos como caso e exemplo o próprio Brasil. O Brasil é considerado problemático em vários segmentos, como educação, como a saúde, como o comércio, como o transporte e até a própria segurança. Mas em contraposição, nós temos a Universidade de São Paulo, que está intitulada entre as 20 melhores do mundo. Então, que critério de educação é esse que alguns passam no critério ou não? Como que o país também entra no mercado comum do Sul, Mercosul ou Conisul? Por que ele incomodou tanto a ALCA e o NAFTA, se ele é subdesenvolvido e pobre? Então, quais são esses arcabouços ou esses critérios que você está usando para comparar que eu sou subdesenvolvido e pobre? Eu tenho arrecadações, eu tenho distribuições, então por que elas realmente não são investidas? Por que elas realmente não são destinadas? Por que nós, brasileiros, cidadãos conscientes, que desde os 16 anos somos considerados para votar, não fiscalizamos nossas metas? Não escolhemos melhor nossos políticos e não vamos conferir aonde está sendo empregado o meu elemento contribuidor, que é a minha renda. É muito fácil jogar no subdesenvolvimento as desculpas e no colonialismo, na minha ex-colônia, os meus problemas. Porque se nós formos analisar, hoje nós estamos vivendo o efeito Orloff, que nada mais é que um processo de uma vodka feita da estrutura do arroz na Rússia. Quer dizer que se Portugal fosse tão bom como nossa ex-metrópole, ela não estaria numa recessão como está agora Portugal, Espanha e Grécia. E eles são primeiro mundo, mas são primeiro mundo porque estão no norte ou porque estão na Europa. Então o próprio conceito ele é morto, ele é quebrado por si mesmo. Localizar apenas pela estrutura geográfica de um local não significa que você seja bom. A pobreza, ela tem o sentido do quê? Ela vem com a intenção de dividir as classes sociais. A pobreza ela serve para deixar as pessoas exclusas do ambiente, né, onde ela está inserida. E ela tem como os pontos mais marcantes essa questão da desigualdade social, porque ela vem com critério
de inclusão dessas pessoas. Se elas não forem incluídas, né, na sociedade, elas acabam, né, ficando doentes, ficando com baixa estima e perdem o senso de identidade dentro da sociedade em geral. Então, a psicologia ela estuda a pobreza no campo da exclusão social. A gente acredita que o ser humano, se ele não for incluído na sociedade de uma forma, né, através da classe social, ele acaba sendo excluído e estigmatizado da sociedade e fica à margem dela, né? Então, assim, a gente acredita que o ser humano ele precisa ter hoje em dia, né, alguma coisa para ele ser alguma coisa na sociedade. Não é algo que ele é hoje em dia. Ele precisa ter carro, ele precisa ter moto, ele precisa ter automóvel para ele ser aceito, para ele ser compreendido, para ele ser, né, confirmado na sociedade como um todo. E a gente também pensa que o ser humano ele não faz parte só do campo social, né? Tem todos os campos biológicos, emocionais que fazem essa influência. Então, uma parte do social, que é a questão da pobreza, interfere no todo do indivíduo. Então, se ele é excluído da sociedade, ele vai sentir como um todo excluído daquele campo, tanto na parte mental, emocional, biológica e psicossocial. Então, eu penso que não, né? Segundo no campo psicológico não tem diferença, mas eu acredito que no campo social tem diferença, porque depende de como cada um percebe essa questão da pobreza. No campo emocional não tem diferença, porque num país pobre ele vai ser pobre, né? Ele vai se sentir pobre. No país rico, se tiver um pobre, ele vai se sentir pobre da mesma maneira que o outro vai se sentir também. Ela, na verdade, ela tem uma pouca influência, né, no campo social. Por quê? Porque os jovens, na verdade, eles demonstram que são pobres, na maioria das vezes. Porque ele precisa mostrar um papel, né? Ele precisa cumprir um papel que ele é bem visto na sociedade, que tem a marca da calça legal, que ele tem o automóvel do ano. Então, assim, tem muitas pessoas que são pobres, mas que não, né, demonstram ser pobres. Então, assim, a pobreza, ela existe, só que as pessoas, elas mascaram, né? Porque se não for, se não ocorrer essa questão do mascarar, ela se sente excluída do meio social. E então ela pode ajudar no quê? No crescimento, né, de pessoas infelizes, de pessoas que cumprem papel que não são verdadeiros, de pessoas que não são felizes em ter alguma coisa e não ser, né, aquele papel que ele está desempenhando. Isso tudo interfere na identidade social, porque se a pessoa não se envolver nesse meio, ela não tem uma identidade, ela não pertence à sociedade, ela é exclusa do meio social. Então, eu vejo que não há algo de positivo na pobreza, porque tem muita divisão, tem pessoas que têm muito e tem pessoas que não têm nada, né? E isso interfere muito na questão da autoestima dos pobres com os ricos.